A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, glorificado seja o nome do nosso Senhor por mais esse dia, por estarmos unidos na sua presença, por tudo que Ele faz nas nossas vidas, que tem feito e por tudo que Ele ainda fará. A paz do Senhor a todos. Nós começamos agora mais um programa Viver na Palavra. É importante nós vivermos na Palavra. E esse é um programa da Igreja Deus é a Palavra. Um programa focado nas revelações, nas direções que a Palavra do Senhor tem para nós. Nós vamos pedir a direção do Senhor nesse momento em oração para levarmos a revelação do Pai a todos nós. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós agradecemos este momento, pedimos, Senhor, a Tua direção. Usa-nos como instrumento Seu para a revelação da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que nos converte, que nos transforma, que nos dá direção e que nos salva, Senhor. Este alimento espiritual. Envia-nos, Senhor, direto do Teu trono, Senhor. E nós agradecemos este momento em nome de Jesus. Amém. Amém. E a Palavra do Senhor é uma semente. É uma semente maravilhosa. Vamos abrir lá em Lucas 8, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. A palavra de Deus é uma semente. É a melhor semente do universo. É a única semente que tem o poder de transformar vidas para melhor. Que tem poder de gerar colheitas de bênçãos por toda a eternidade. Colheita de curas, colheita de libertações, colheita de prosperidade e a colheita principal, que é a salvação. Busque esta semente para ter colheitas abençoadas e não perca a oportunidade de semeá-la também, abençoando aqueles que te cercam. Infelizmente, essa semente não germina e não dá frutos em certos tipos de solo. E como o agricultor corrige o solo para receber a semente, o Senhor corrige corações para que a sua palavra não se perca. E o Senhor nos revela um tipo de solo, um tipo de coração, uma mente, que recebe a semente maravilhosa, mas permite que Satanás a roube. Sim, são os corações daqueles que estão junto ao caminho e não no caminho. Não estão plenamente com o Senhor. Tem algo do inimigo em seus corações, nas suas práticas. Satanás rouba a palavra porque tem acesso a estes corações. E o tem porque há brechas, facilitações como mágoas, rancores, inveja, ciúme, medo, dúvida, ganância e todos os sentimentos provenientes que são do inimigo. Sentimentos ruins são brecha, dão acesso ao inimigo e, usando isto, ele rouba a fantástica semente dos corações. Vigie e limpe o solo. Não permita, tire os pensamentos e os sentimentos ruins da sua mente e garanta a germinação da semente maravilhosa de Deus. A palavra do Senhor
é o melhor que podemos ter. E a semente está sendo plantada no seu coração. Que você possa tirar todo o pensamento ruim, todo o sentimento ruim, tudo aquilo que não vem do Senhor, do teu coração, para que a palavra dele cresça, para que floresça, para que dê frutos e você possa também distribuir os frutos da palavra do Senhor. A semente maravilhosa que ele já te deu, que ele já me deu, que ele já nos deu. Que o nosso coração seja um solo puro, limpo e preparado para que a semente do Senhor cresça e floresça. Amém. Vamos agradecer nesse momento. Pai, nós te agradecemos a revelação da Tua palavra, Senhor. Limpe o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós também expulsamos sentimentos ruins que vêm através do inimigo. Saia em nome de Jesus. O nosso coração está entregue nas mãos do Senhor. Nós não permitimos nenhum sentimento que não venha do Senhor. Espírito Santo de Deus, que habita em nós, esteja cada vez mais limpando os corações, Senhor. Nós agradecemos este momento, Pai, e colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, que possamos continuar juntos para que a semente do Senhor cada vez mais floresça, a semente do Senhor cada vez mais frutifique. E para isso, vamos assistir juntos a mais um programa onde é mostrada a revelação da palavra do Senhor. Uma revelação que foi gravada na nossa igreja. Fiquem todos com o Senhor, na paz do Senhor Jesus, e Deus os abençoe. Deus abençoe. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente, deixo de simplesmente crer. Segundo livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 1 diz: E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte de Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. E esses foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o alpendre que estava na frente, de comprimento segundo a largura da casa, era de 20 côvados. E a altura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia. Então a cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e ouro era ouro de Parvaim.
Também na casa cobriu as traves, os umbrais, e as suas paredes, e as suas portas com ouro, e lavrou querumbins nas paredes, figuras, de querumbins. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos. Irmãos, Salomão começou a edificar o templo para Deus, o templo que estava previsto, e segundo aquilo que tinha sido planejado por Deus. E os planos não foram dados a Salomão, os planos foram dados a Davi. Mas Davi não iria construir o templo, mas sim Salomão. Então Davi esperou Salomão crescer e entregou os planos de Deus para ele. Começou a edificar no mês e no dia certo. Começou a edificar com tudo especificado, com tudo detalhado, material, tipo de material, medidas, e até foi especificado o peso dos pregos. Vejam quantas riquezas de detalhes. É assim que o nosso Deus age. Deus, Ele não faz nada, absolutamente nada, sem um plano. Deus planeja tudo. Você está aqui, nesse mundo, vivendo aqui, em função de um planejamento de Deus. Nós somos parte de um planejamento de Deus. E Deus planeja e detalha tudo. Você viu aqui tudo especificado. Tamanho, medidas, material, madeiras. O detalhe foi ao requinte de especificar o peso dos pregos. É assim que Deus age. E Ele informa aquele que Ele preparou, que Ele levantou para cumprir o plano. Deus detalha o dia, o material, as medidas, e detalha também as pessoas certas, para que tudo seja feito da melhor maneira. Deus sempre faz o melhor. Por quê? Qual é o segredo? Porque Ele planeja tudo e Ele detalha tudo. Assim Ele fez com o mundo. Assim Ele fez com o corpo humano. A riqueza de detalhes no corpo humano. Assim Ele fez a arca de Noé. Assim Ele fez a arca da aliança. Assim Ele fez o tabernáculo. Tudo detalhado, com o material certo, com as medidas certas e com as pessoas certas. Alguns estudiosos dizem que a arca de Noé, se não tivesse as medidas com o qual Deus estabeleceu, ela afundaria, ela não flutuaria. Então vejam que Deus sabe de todas as coisas e faz tudo com um plano e um detalhe. Então quem quer fazer o melhor, deve fazer como o nosso Deus, planejar tudo e detalhar tudo. Planejar e detalhar é organizar. Deus é Deus de organização. 1 Crônicas capítulo 22, versículo 7. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar a casa no nome do Senhor, meu Deus. Porém a mim a palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Então Deus não permitiu a Davi construir o templo. Ele queria construir,
Ele se colocou à disposição para construir, até tentou iniciar a construção, consultou o profeta Natã, que Natã falou, vai que Deus é contigo. E na mesma hora o Senhor falou, para tudo, você não vai construir nada, porque no meu plano, quem vai construir é Salomão. Então Deus tem o melhor plano para tudo, por isso Ele sempre faz o melhor, e Ele tem a pessoa certa para executar o seu plano. Nós estamos nesse mundo aqui para executarmos uma missão de Deus, e ninguém vai executar essa missão melhor do que você, então não fuja dela. Muitas pessoas, como Davi, querem fazer algo para Deus. Davi queria construir o templo. Muitas pessoas querem pregar o Evangelho, muitas pessoas querem evangelizar, alguns querem financiar a obra, alguns querem ser um bispo, um apóstolo, mas se Deus não preparou isso, esqueça, irmão, fique com a preparação de Deus, porque Deus te planejou, Ele te projetou para você executar a missão, e não fazer aquilo que você colocou na cabeça só porque é popular, ou porque traz isso, ou porque traz aquilo. Confirme com Deus antes de fazer algo, se Ele aprova. Você não diz que Deus dirige a sua vida, sou dirigido por Deus, eu sou de Deus, e vai fazendo as coisas sem consultá-lo. Consulte-o, consulte a Deus antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão. Confirme com Deus antes. Davi não confirmou e Deus o repreendeu. E Deus revelou, é Salomão que vai construir. Provérbios 19, 21. Esse provérbio aqui, irmão, é extraordinário. Esse daqui é para você colocar na cabeceira da sua cama. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O que significa isso? O homem pode ter muitos objetivos, o homem pode ter muitas metas, o homem pode ter muitos propósitos, mas o que vai prevalecer na vida do homem é o propósito de Deus, é o plano de Deus, é a missão que Deus estipulou para esse homem. Nós viemos a esse mundo, oriundos do reino dos céus, e nós viemos aqui para fazer algo para o Senhor, fazer algo para o reino dos céus. Nós viemos aqui cumprir uma missão. Talvez a sua missão seja só a missão da Maria, dar a luz aí a um abençoado. Talvez a sua missão seja evangelizar uma pessoa. Imagine aquele que evangelizou o Billy Graham. Indiretamente, quantas almas foram alcançadas. Então, talvez a sua missão seja dar testemunho. Ou lá na minha terra tem um profeta que quando ora, a lepra desaparece. Talvez a sua missão seja a missão do José de Arimateia, senador da República. Oh, glória! Mas que foi usado um dia só para liberar o corpo do Senhor. Mas todos viemos a esse mundo para cumprirmos uma missão para Deus. E quando você estipula metas, quando você estipula objetivos, quando você coloca sonhos na sua cabeça, diferentes do plano que Deus estabeleceu para você, pode esquecer, irmãos, pode esquecer, porque você vai encontrar N mais uma dificuldades, até se encontrar na vontade e no plano de Deus. Entenda, é isso que nós devemos ter em mente. É isso que diz esse versículo. Muitos propósitos, muitas metas, muitos alvos, muitos sonhos há no coração do homem. Mas o conselho, a reunião, a destinação do Senhor é que permanecerá. Você pode ser até um perseguidor do Evangelho.
manda prender, né? Zombar, criticar, sentar a lenha, até apedrejar. Mas se o propósito de Deus para você é ser um evangelista, você vai se tornar um evangelista, mesmo que tenha que cair cego na estrada para Damasco. O propósito de Deus para a sua vida é que você seja um evangelista. Ninguém acredita, porque a pessoa está com uma legião de demônios, rebentando correntes, vivendo nu no cemitério. Mas o propósito de Deus se cumpriu sobre a vida dele, foi liberto e foi um evangelista lá em Gadara. Entendam, não importa a sua situação, não importa o que você está fazendo, não importa os seus objetivos, as suas metas, o que importa é o propósito de Deus para você, porque esse vai prevalecer, porque Deus te planejou, Deus te projetou para você cumprir a missão para Ele. Precisamos de alguém para fazer isso. Prepara aí o fulano, prepara aí o Luiz. Precisamos fazer aquilo lá na Moca, prepara aí o Beltrano. E é assim que Deus age. Então, irmãos, espere, confirme com Deus: Senhor, é da sua vontade que eu faça isso, meu Deus? Se for da sua vontade, abra os caminhos, Senhor. Se não for da sua vontade, Senhor, que se cumpra a sua vontade. Senhor, eu estou numa luta, faça de mim esse cálice. Mas se não for possível, que se faça a sua vontade. A vontade de Deus tem... Não adianta, a pessoa fica numa insatisfação a vida toda, se ela não estiver no centro da vontade de Deus. Ela fica perdida, bate aqui, bate lá, até achar aquilo que Deus preparou para que ela fizesse. Entenda, irmãos, o propósito de Deus era que Salomão construísse o templo. Davi, com toda a autoridade, tinha até condições, mas Davi nunca conseguiria fazer como Salomão fez. Ele nunca conseguiria fazer contra a vontade e contra o objetivo de Deus. Então espere Deus revelar, espere Deus chamar, pergunte a Deus, busque. Veja aí algumas aptidões, algumas características. Bem, eu tenho uma habilidade para fazer isso, então acho que Deus me preparou para tal. O seu sonho, quando conflitir com o propósito de Deus, deixa de lado, irmão. Fica com o propósito de Deus, que você vai ser muito feliz, vai ser muito mais feliz. E aqui em Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Entenda, Deus faz muito mais do que nós esperamos. Deus tem coisas extraordinárias para nós. Fala para o seu irmão do lado: Deus tem, em 2014, bênçãos que você nem sequer imaginou. Ele faz muito mais. Por isso Ele sempre faz o melhor. Não tem como fazer melhor do que Deus. Entendam. Quando o Senhor Jesus disse: eu vou, mas aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e muito mais. É difícil. Ele deu a direção. Ele abriu tudo para que nós façamos. Né? Se colocou em humildade. Mas tem alguém que possa servir a humanidade como o Senhor Jesus serviu? Porque no reino dos céus, o maior é aquele que mais serve. Por isso, nosso Deus só nos serve. Ele nos serviu com esse mundo, nos serviu com a nossa vida, nos serviu com a nossa família, nos serviu com o seu Filho querido. E nos serve com a salvação que todos nós alcançaremos. Amém, igreja? Então Deus tem um plano para tudo, com detalhes para tudo. E por isso que Ele faz melhor. Façamos o mesmo.
quem é filho de Deus, né, tem que procurar fazer com o processo de Deus. Você vai fazer tudo melhor em 2014 se você planejar e detalhar como Deus. Deus detalha, Deus especifica para garantir que seja feito da melhor maneira. Teus braços de amor, abraça-me, abraça-me, com os teus braços. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente crer. Meu Senhor, não posso viver longe do teu afago. Meu Senhor, teu amor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, com os teus maravilhosos, lindos e eternos braços de amor, ó Pai, abraça, 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 abraça.